Continuação, filhas da história. Ela falou assim, eu preferi vir andando mesmo. Aí ele pegou e falou assim, você acostumou a andar de moto? Aí ela falou, não, tava andando de moto semana passada. Aí ele, mototáxi? Aí ela falou, não. Aí ele olhou pra cara dela assim, aí ficou um clima, tipo assim, não, então você tava andando com alguém, né, meu amor? Aí ele falou assim, entendi, pô, entendi. Aí ele, cola aí, vocês querem beber o quê? Aí eu peguei e falei assim, não, nem terminei de tomar meu copão ainda tava, tipo assim, quase cheio. Aí o Sérgio pegou, tocou na mão de todos os moleques e tal. Aí conversou com o Lobo, ficou lá trocando ideia com o Lobo, o Sérgio, e eu e a Laísa de canto e ela do lado do Léo. Aí a Laísa pegou e falou assim, agora pronto. Agora esquece sua prima, filha, que ela vai ficar a noite aqui tudinho chupando as bolas do Léo. Aí eu falei assim, imagino. E eles lá, tipo, conversando e tal. Pelo menos tinha tirado aquele clima de que ela tava achando que ele queria alguma coisa comigo, sabe? Porque ele tava, tipo, dando bola pra ela. Dando bola assim, né? Tava conversando com ela. Aí a Laísa pegou e falou assim, tu quer andar, quer fazer alguma coisa? Eu falei, não, eu prefiro ficar aqui. Ela falou assim, que foi que você tá assim? Eu falei assim, sei lá, a Carla foi meio ignorante comigo hoje, não gostei. Ela falou assim, ela me contou. Aí eu falei, eu sabia que ela ia te contar. Ela falou assim, olha, mas a Carla é assim. Eu sei que ela é sua prima, mas é o jeito dela. A gente já tá acostumada de sair com ela. Ela larga a gente do nada, vai pra casa de alguém. Ela já me largou várias vezes, apareceu alguma amizade melhor, ela foi lá e me largou. Aí eu falei assim, mas isso é feio, né? Isso é paia. Ela não pode fazer isso, principalmente comigo, porque eu tô aqui totalmente dependente dela. Eu tô dormindo na casa dela, tipo assim, tudo. Ela falou assim, eu também acho paia, mas pode ficar tranquila, a gente tá aqui. Aí beleza, gente, aí o Léo veio e falou assim, pô, tu não quer beber nada e tal? Aí eu falei assim, eu aceito. Aí ele falou assim, tem um uísque. Aí eu falei assim, pode ser. Aí ele foi, colocou o gelo no meu copo, o gelo no copo da Laísa e o gelo no copo da Carla. E colocou o energético, colocou o uísque, falou, pode ficar à vontade. E eu e a Laísa, a gente ficou todo o tempo conversando entre a gente, o Sérgio conversando, trocando ideia com os moleques. E ela do lado do Léo. Aí algumas vezes ela, tipo, vinha até a gente, assim, conversava. Aí daqui a pouco meu primo passou. Aí nessa que meu primo passou, ele olhou assim pra mim, viu no meio dos meninos e fez assim, ó. Tipo assim, tô de olho. Aí eu e a Laísa tava muito de canto. Aí o Serginho pegou e falou assim, vem pra cá vocês duas. A gente tava sentada na calçada, assim, né? Aí ele falou, vem pra cá vocês duas. Aí a gente saiu da calçada e foi até eles. Até então eu tava bebendo, mas eu tava, tipo, tranquila. Nessa parte que eu levantei, eu vi que eu já tava... Opa, tô meio tontinha. Porque sabe quando você tá bebendo parada aqui? Então eu nem tchum. Aí na parte que eu levantei, eu... tô meio tonta. Aí fui até eles, aí ele trocando ideia e tal, conversando, e eu e ela lá no grupo, assim, tipo, tava todo mundo, sabe? Assim. Aí, minha filha, eu sei que eles inventou de fazer no meio do baile. Um dos meninos foi atrás da moto e trouxe a moto lá pra frente, pra queimar o motor da moto. Sim, a graça deles era essa, por isso que as motos viviam na oficina. Aí eu lembro que eu tava, em algum momento, vendo eles fazer isso, eu fui pro lado, tipo, eu fui pra um canto assim. E aí o Lobo foi até a moto, fez e veio pra esse lado. E aí ficou eu e ele, tipo, um do lado do outro, assim, sabe? Aí ele pegou e falou assim, mano, eu não faço isso na minha moto. E, tipo, virou pro Serginho, né? Aí eu peguei e falei assim, é por isso que a moto de vocês vive na oficina, né? Aí ele olhou e falou, sim, a nossa moto vive na oficina por causa desses trouxa lá, o que eles ficam fazendo? Não, esses dias o motor da minha moto morreu, já era. Aí eu fui ver qual era o motivo, um desses trouxa aí tava fazendo isso com a minha moto. Aí o Sérgio falou assim, pô, mas tu deixa? Ele, não, porque nós zoamos a moto deles também, é um zoando a moto do outro e tal. E tipo, comentando assim, eu assim, achando um absurdo. Tipo assim, como assim você dá as suas coisas na mão dos outros, pros outros ficar zoando as suas coisas? Aí os moleques ficou tudo rindo do menino fazendo isso e todo mundo, tipo, sabe? Aí o Léo veio e falou assim, vem aqui, Carla, faz. Aí a Carla foi, gente, empinando a bunda, assim, ó.
aquele vestidinho brabo, fazendo e aquelas motos que na frente é bem longa, assim, sabe? Então ela não subiu em cima da moto, mas ela ficou, tipo, meio empinada, assim, fazendo assim, sabe? E aí o Léo meio olhando ela assim, aí eu olhei pra cara da Laís, a Laís olhou pra minha cara, eu olhei pra cara do Sérgio, o Sérgio olhou pra minha cara, aí o Sérgio falou assim, hoje ele come. Aí eu falei, mano, vocês é muito péssimo. Aí beleza, gente, aí começou chegou um carro de paredão, assim, tipo, altíssimo, que era o que o Léo tinha falado, que era do amigo dele, né? Parou literalmente na nossa frente, assim, tipo assim, com um som gigantesco, abriu o capô do carro e começou BUM! Não dava nem pra ouvir a música direito, só fazia BUM! Sabe quando o som tá, tipo, muito, muito, muito alto? Sabe quando eu tinha certeza que eu ia embora ouvindo Twin no ouvido? Então, eu tinha essa certeza. Sabe quando você ouve uma música muito alto no fone? Era a mesma sensação. Eu só não tinha certeza que eu ia ouvir Twin, porque eu nunca tinha ido pra um baile. Mas eu fiquei assim, meu Deus, parece que eu tô de fone, a música tá muito alta e quando eu for tirar, vai dar aquela sensação que quando você desce pra praia, a mesma coisa. Aí beleza, gente, aí chegou esse show e aí a Carla começou a dançar, né? Com o vestidinho dela, dançando até o chão e eu assim, olhando. E eu quieta, gente, porque é o meu jeito, eu sou assim. E aí ela ficava, vai Vitória, dança! E eu tipo assim, com o copo na mão, tipo assim, sabe? E aí a Laísa dançando até o chão, o Serginho, tipo, só embrasando assim, todo mundo embrasando e eu assim, já ficava com essa cara de chonga. Aí, gente, nosso Léo chegou do meu lado e falou assim, pô, amanhã nós vamos fazer um churrasco, cola lá em casa. Já falei pra Carla te levar e tal, ela falou que vai. Aí eu peguei e falei assim, ai, eu acho que eu não vou poder, porque amanhã eu vou ter que ir pra casa. Ele falou assim, tu não consegue enganar sua mãe mais um dia? Eu falei, para de falar assim, que eu engano a minha mãe. Aí ele, pô, é sério, cola lá. Aí eu falei assim, olha, eu vou ser muito sincera. E eu tava gritando no ouvido dele, gente, porque não dava pra ouvir. Eu falei assim, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu acho muito difícil a minha mãe deixar, mas eu vou tentar, tá? Aí ele, tá bom, é nóis. E tocou na minha mão assim e saiu de perto de mim. A Carla entrou numa brisa que o menino tava dando em cima de mim. Ela veio e falou assim, o que ele tava falando com você? Aí eu falei assim, ele tava me chamando pra ir pro churrasco. Ela falou assim, ele te chamou pra ir pro churrasco? Eu já tinha falado pra ele que eu ia te levar. Aí eu falei assim, ele me falou. E isso eu gritando, né, por causa do som. Ela falou assim, eu não quero você de papinho com ele não, Vitória. Eu não quero, não tô gostando. Eu falei assim, mas ele que veio falar comigo. Aí ela, não interessa, não vou discutir com você. E virou as costas pra mim. Virou as costas pra mim e saiu andando. Tipo assim, pra ir no rumo do Serginho e da Laís. Eu fiquei assim. E eu fiquei sozinha nessa hora. Que eu fiquei, tipo, deslocada, né? Aí nessa, o Lobo tava do meu lado. Tipo, assim, sabe? Não literalmente do meu lado, mas encostado assim. E não tinha ninguém entre nós. E eu encostei também, gente. Eu fiquei assim, tipo, sabe? Borocochô. Porque ela veio brigar comigo de novo. Aí eu fiquei lá quieta na minha. Aí ele virou e falou assim, tu fuma? Aí eu, quê? Aí ele veio mais perto assim e falou, tu fuma? Aí eu falei, não, obrigada. Aí ele, é nóis. E continuou lá, gente, né? Aí eu quieta aqui na minha. Aí daqui a pouco, eu peguei meu celular e comecei a mexer no meu celular. Porque eu não tinha mais o que eu fazer, não tava legal ali pra mim. E comecei, gente, passar assim, né? As coisas no meu celular. Enfim, daqui a pouco a Laísa veio em mim e falou assim, cadê a Carla? Coisa de 15 minutos. Aí eu virei e falei assim, não sei. Aí ela falou assim, ué, ela sumiu? Aí eu olhei assim pro lado, olhei pra frente. Aí eu virei assim pro Sérgio, eu falei assim, cadê o Léo? Aí o Sérgio olhou. Aí ela foi embora? Aí o Sérgio, eu avisei. Aí eu falei, ela foi embora com o Léo? Aí eu falei, não tô acreditando nisso. Aí eu virei pro Lobo que tava assim, né, bolando lá o bagulho. Aí eu virei, que nessa hora já tava. Eu falei assim, cadê o Léo? Aí ele falou assim, olhou assim e falou, mano, não sei. Aí eu falei, será que eles foram embora? Aí o Lobo olhou assim, tipo assim. Aí eu falei assim, não é possível que ela fez isso comigo. Aí o Sérgio falou, bom,
provável. Eu falei, como que eu vou entrar em casa? Ela tá com a chave da porta, eu vou ficar pro lado de fora, só o portão tá aberto. Essa menina é idiota, liga aí pra ela. Aí a Laísa falou assim, ela tá sem internet. O chip dela... Continuação, filhas da história. Ela falou assim, ela tá sem internet, o chip dela não tá funcionando. Aí eu falei, não é possível. Eu falei, não acredito nisso. Aí o Lobo falou, não, fica suave. Às vezes só foi ele comprar uma bebida. Fica tranquilo. Aí eu olhei assim pro Sérgio, é o Sérgio. Aí eu falei, para de olhar com essa cara. Ela não foi comprar só uma bebida, né, gente? Será que ela foi pra casa dele? Aí o Lobo falou, mano, quer que eu dou um toque? Aí eu falei, por favor. Aí ele pegou o celular e, tipo, começou a digitar e tal. Ele falou assim, não tá chegando mensagem. Aí eu falei, liga pra ele, cara. Liga pra ele, você não tem o número dele? Aí ele, tá, calma, eu vou ligar. Calmou. Aí ele pegou assim, gente, apagou dele assim. E falou assim, segura aí pra mim. Aí me deu assim, eu fiquei segurando assim pra ele. Aí ele pegou, limpou as mãos assim, né? E pegou o celular dele e ligou. Aí ele, mano, onde você tá, parceiro? Não, que a mina ficou aqui sozinha, mano. Ela tá com você? É o quê? Não tô ouvindo. Ah, pô. Tá, vou avisar ela. Não, tá bom, tá suave. Tá, depois eu colo aí, então. Tá bom, tchau. E desligou. Aí eu fiquei tipo assim, ué, o que ele falou? Aí ele falou, ela tá lá na casa dele. Aí eu, o quê? Eu falei, mas ela vai voltar, né? Aí ele falou assim, falou que ela vai dormir lá, que se você quiser colar lá, pode colar. Eu falei, eu vou colar na casa dele, ele deve estar lá comendo ela, eu vou aparecer lá. Aí ele falou, não. Lá tem uns quartos lá, tá ligado? Tipo, o irmão dele nem tá em casa hoje, nem o pai dele, tipo assim, pode ir lá. Aí eu fiquei tipo assim, eu falei assim, eu não vou ir na casa dos outros. Ele falou assim, mano, eu vou colar lá daqui 1h30, 2 horas. Se quiser ir comigo, mas assim, eu não vou sair do baile agora. Se quiser ir, você sabe onde é. Aí eu falei, eu não sei de onde é. O Sérgio falou assim, você quer que eu te leve? Aí eu falei assim, ai, gente, então não vou incomodar ninguém não, tá bom. Tá bom, eu espero você, na hora que você for, eu vou com você, não tem problema. Eu vou ficar aqui mesmo. E fiquei assim, né, de canto. Puta da vida, gente. Aí a Laísa, tipo, acabou ficando borocochô também. E o Sérgio continuou conversando com os meninos. Aí eu peguei e falei assim, acho que eu vou encontrar meu primo. Você vai estar aqui mesmo? Aí ele falou assim, vou, pode ir lá, pode ficar suave. Daqui 1h30, mais ou menos, nós se tromba aqui, pode ser? Aí eu falei, mas não sai daqui, eu não sei ir pra lá. Aí ele, não, tá suave, eu vou ficar aqui. Aí eu falei, tá bom então. Aí eu falei assim, Sérgio, você me ajuda a encontrar meu primo? Aí ele falou, ajudo. Aí lá foi a gente, no meio da multidão, gente, eu, o Sérgio e a Laísa, procurar o meu primo. Rodou e encontrou ele lá na outra ponta. E como sempre, pra passar no meio do baile, um monte de mulher te olhando feio. Aí, beleza, aí a gente achou ele lá na outra ponta. Aí eu cheguei nele assim, aí ele falou assim, e aí, suave? Lembrou que tem família, né? Tá lá com os caras, pá. Aí eu falei assim, meu, você não sabe o que a Carla fez? Aí ele, fala. Aí eu falei assim, me largou aqui sozinha e foi pra casa do menino, véi. Aí ele falou assim, não acredito, mano, que mancada. Eu falei, sim, ela foi pra casa dele. Tá lá, vai dormir lá. Eu não tenho nem a chave da casa dela. Só tenho uma chave da porta. Entendeu? A mãe dela vai chegar ainda e a gente não vai tá lá. Aí ele falou assim, pô, mano, mancada dela. E, gente, já era, tipo assim, umas 3 horas da manhã, tá? Aí ele pegou e falou assim, quer dormir lá em casa? Eu falei, tá maluco? Se teu pai ver que eu tô na tua casa, ele vai contar pra minha mãe e pro meu pai. Tá doido? Aí ele, lá em casa é boiado por causa disso, né? Aí ele falou assim, mano, vai no encontro dela, tio. Bate lá na casa do mano. Ela tá com quem? Aí o Sérgio falou assim, com o Léo, né? Aí ele, pô, com o Léo? Aí eu falei assim, por que essa cara? Aí ele falou assim, não, porque todo mundo sabe, né, que o cara não tá nem aí pra ela. Ela já me contou isso bêbada 1000 vezes. Aí eu falei assim, pois é, eu dei conselho pra ela.
Não, e ela ainda foi sem falar comigo, ela ainda tá brava comigo. Ele falou assim, mano, a Carla é assim, tio, é o jeito dela, você já conhece ela, tio. Não fica nessa neurose não, bora curtir. Bora, pega aqui um copão. Aí eu fiquei tipo assim, você tá me oferecendo bebida? Aí ele, bora curtir, fica suave, você não usa nada, mas fica tranquilo aí. Aí beleza, gente, aí começou a música a tocar, a Laísa começou, tipo, fazer assim em mim, sabe? E dançava, tipo, pra me incentivar a dançar. Começou a me contar as fofocas, passou umas 3 meninas encarando ela. Ela falou assim, não gosto dessas meninas. Aí eu falei, por quê? Aí ela começou a me contar as fofocas lá de um garoto que ela pegava, a menina pegava também, e as duas tinham tretado. Aí o Sérgio falou que tinha a ex dele tava lá, e aí ele começou a me contar como que ele tinha terminado com a ex dele. E também que acabou, tipo, ficando legal o baile nessa hora pra mim, sabe? A gente conversava, a gente dançava e tocava uma música. Eles fizeram competição de passinho, tipo assim, zoando. Eu rachei o bico, obviamente, eu não participei, que eu morro de vergonha. Mas, tipo assim, eu rachei o bico, meu primo dançando zoado demais, tipo, fazendo graça. E aí a música rolando, um clima bom, uma vibe boa. Daqui a pouco eu olho o meu celular tá 12%. Na hora que eu olho meu celular, falta 10 minutos pra me encontrar com o menino, que eu tinha marcado, né? 1h30 eu encontrava. Eu falei, Sérgio, eu tenho que encontrar com o Lobo. Aí o meu primo virou e falou assim, por que você tem que encontrar com o Lobo? Aí eu falei assim, não, porque ele vai me levar lá na casa do Léo. Aí ele falou assim, vixe, Vitória. Aí eu falei, o que tem? Aí ele, você vai me ligando, vai me mandando mensagem. Eu falei assim, por que ele é perigoso, alguma coisa assim? Aí ele, mano, não, mas tipo assim, é um moleque que você não conhece, tio. Não fica confiando nesses moleques, não. Lembra no que eu te falei, você se liga. Aí eu falei assim, não, tipo, ele só vai me ajudar mesmo. Aí o Serginho falou, não, se você quiser eu vou junto te levar e pá, vamos lá encontrar ele. Aí eu abracei meu primo e falei, é nóis, tamo junto. Ele falou, é nóis, vai me ligando, vai me mandando mensagem, eu tô aqui na atividade. Aí eu falei, tá bom. Aí o Sérgio falou pra Laísa, você fica aí? Ela falou, fico aqui. E eu acho, gente, que a Laísa já tinha tido algum rolinho assim com o meu primo, que ela era bem, sabe, quando tá... se conhece há um tempinho, tá um olhando pro outro, então essa vibe. Aí beleza, gente, aí eu fui pro meio do povo, né, e aí eu e o Sérgio andando, mano, na hora que a gente chegou no bagulho, o menino já tava saindo, tipo, a gente viu ele andando na multidão, assim, sabe, no meio, assim, sabe, e aí eu falei, Sérgio, vamos rápido, ele já tá indo embora. Aí eu e o Sérgio começou, tipo, a apressar o passo, né? E pedindo licença pras pessoas e pedindo licença ainda uma menina, tipo assim, falou, que não sei o que. Só que eu ignorei. E aí a gente pediu licença, aí até que o Sérgio chegou nele, tipo, colocou a mão nele, ele olhou assim. Aí o Sérgio falou, pô, tu vai levar ela lá? Você quer que eu vou junto? Aí ele falou assim, pô, já tava indo embora, até liguei pro Léo pra ver se conseguia falar com ela e tal, mas a prima dela já tá dormindo. Aí eu falei assim, que? Não entendi. Aí ele veio no meu ouvido e falou assim, eu conversei com o Léo, ele falou que a sua prima tá dormindo. Aí eu olhei assim pra cara dele e eu falei, ai. Aí eu falei assim, você me leva lá? Aí ele, bora, pô, tô indo. Aí o Sérgio, quer que eu vá junto? Aí ele falou, não, se você quiser ir, pode ir, tio, mas, tipo assim, não precisa, nós leva a mina lá. Aí o Sérgio falou, então qualquer coisa me manda mensagem, viu, Vitória? Tipo, me liga, eu tô aqui, eu vou estar aqui no baile ainda, vou embora daqui uns 40 minutos só. Aí eu falei, não, tá bom, muito obrigada. Aí a gente continuou, aí ele ia andando na frente, assim, tipo assim, gente, conforme ele ia andando, as pessoas abriam espaço, tipo, ele não tava tendo o mesmo problema que eu tava tendo lá atrás, entendeu? As pessoas iam abrindo espaço. Aí, beleza, aí nessa... a gente foi descendo, assim, um morro e várias pessoas subindo. A gente entrou numa ruazinha, assim, e a moto dele tava lá. Aí ele pegou e subiu em cima da moto. Aí eu olhei pra cara dele, tipo assim... o que eu faço? Aí ele falou assim, sobe aí, pô. Aí eu falei assim, não, tipo assim... aí ele, não, tá suave, pode subir, mas leva você lá. Aí eu falei, mas você vai ficar lá? Ele falou, não, vou só te levar. Eu falei, não, então não precisa, eu vou andando. Aí ele, não, pô, falei que eu vou te levar. Aí eu falei, não precisa mesmo. Aí ele, sobe aí logo, cara, bora, parece que você tem teimosa, sobe aí, tio, não tem problema não. Aí ele fez assim, ó, tipo, pra me dar a mão, pra me segurar na mão dele e eu subir na moto, porque é a moto gigante.
Aí eu segurei na mão dele, aí, tipo, passei uma perna e aí eu passei a outra, né, e subi. Passei a outra não, né, passei uma perna e subi. Aí, tipo, montei na moto assim, aí eu olhei assim, eu falei, não tem capacete? Aí ele falou, olhou assim e fez, não tem capacete. Aí eu fiz, tipo, não entendi a risada, pensei, né, mas eu falei. Aí ele falou assim, se segura, segura em mim, que nós vai subir o morro. Aí eu fiquei, tipo, mais? Continuação, filhas da história. Aí eu pensei assim, vamos subir mais um morro, né? Aí ele falou, segura em mim. Aí, gente, eu agarrei na barriga do menino assim, ó. E fiquei segurando, ele mandou eu segurar. Aí, gente, ele fez o tipo, sabe? E aí foi com a moto, minha filha, meus cabelos voavam assim, ó. Meus cabelos só ficavam voando assim, eu assim, ai meu Deus. E aí ele, tipo, ele ia pilotando e fazendo assim, sabe? Tipo, com a moto pra passar no meio das pessoas que estavam na rua e nas outras motos. E, tipo, fazendo assim, sabe? Tipo, costurando. E eu assim, meu Deus do céu. Aí eu peguei, tipo, tentei falar com ele, só que tava muito vento na nossa cara. Aí eu, tipo, fiz assim na cintura dele, tipo, cutuquei, sabe? Aí ele olhou assim, aí eu peguei e falei assim, o Léo não mora lá pra baixo? Aí ele falou, sim, mas eu vou dar a volta. E realmente, pra poder ir na parte que o Léo morava, tinha que dar a volta. Lembra que eu falei pra vocês que tinha tipo um córrego? Ele tinha que dar a volta lá por trás daquele córrego, porque aonde ele tava subindo, chegava uma parte que não subia mais moto, era só beco, viela, enfim. Então ele tinha que subir até uma certa rua, dar uma volta todinha, descer tudo de novo e entrar na rua do córrego, entendeu? Então, tipo, eu entendi, depois que ele falou, eu entendi o que ele tava tentando fazer. Aí eu falei, não, tá bom então, sem problema, ele segura aí. E continuou, gente, costurando, e eu assim, meu Deus do céu, imagina alguém ver isso. E continuou subindo. E aí, beleza. Aí, quando chegou lá na parte de cima, que era na parte que virava, né, pra poder começar a descer, eu peguei, tipo, dei uma cutucada nele, assim, aí ele, tipo, olhou, assim, aí eu peguei, eu falei assim, tá meio frio, né, puxando assunto. Aí ele pegou e falou assim, você quer? Ele tava, tipo, com um corta-vento, assim, sabe? Aí ele, você quer minha blusa? Aí eu falei, não, eu não quero sua blusa, não. Ele, não, pô, pode ficar com a minha blusa, não tem problema, não. Aí ele meio que, a moto já tava meio que parada, não tava desligada, porque ele tava acelerando pra poder passar, né? Que tava bastante moto, assim, fazendo essa curva. Aí ele pegou e, tipo, começou a tirar a blusa, assim, sabe? Tirou do corpo, assim, arrumou a corrente dele e me deu a blusa. Aí eu falei, não precisa. Ele falou, não, pô, pode pôr, tá muito frio mesmo. Tá até uma... Não é neblina, não é garoa. É tipo um... Ai, comenta aqui que vocês vão saber o que é. Um sereno, tipo um sereno. Era tipo assim, gente, 4 horas da manhã, quase 5 horas. Ou era 5 horas. Então tava tipo um sereno no tempo, sabe? Então tava tipo muito frio. E eu tava de crop e de short. Aí ele tirou a blusa assim, me entregou. Aí ele falou, não, pode ficar. Eu falei, não precisa. Aí ele, põe a blusa, pode ficar. Aí eu fui, gente, coloquei o corta-vento assim. Na hora que eu coloquei o braço, ele acelerou. Eu, vum! Aí eu, ai meu Deus, e segurei ele. E ele começou a dar risada. Aí eu falei, calma, espera, tava colocando a blusa. Aí ele, não, foi mal. Aí eu, meu Deus do céu, quase morro do coração. Aí ele falou assim, agora nós vai descer um morro, agora é suavinho, tipo assim, nós vai descer tranquilo. Aí ele, beleza, aí ele acelerando a moto, nós descendo o morro, tranquilo, eu segurando nele, mas tipo, numa agarrada assim, porque pra descer não precisa, né, você ficar tão abraçada. Aí ele descendo e tal, e meio que parava assim, falava com os amigos dele que também tava de moto. E assim, gente, eu fiquei pensando na minha cabeça, ele tá passando por aqui, tá todo mundo vendo. Todo mundo sempre falou que ele nunca levou mina nenhuma na garupa dele. Eu tava pensando, meu Deus do céu, imagina um bafafá que isso vai dar. Pelo que a Carla falava, e o Sérgio também não fazia ideia que era desse jeito que a gente ia embora. Acho que ele pensou que a gente ia andando. O Sérgio ter se oferecido, né? O Sérgio também tinha uma motinha, mas ele não ia pro baile com a moto, enfim. E aí a gente foi descendo o morro
E aí chegou nessa parte do córrego e ele foi entrando assim, tipo assim, na parte do córrego é uma rua bem cheia de lixo, esburacada, é bem feia assim. Aí a gente foi indo assim, a moto dando uns pulos assim, sabe? Eu, meu Deus do céu. Aí ele pegou e falou assim, você vai ficar aí? Aí eu falei assim, eu não sei, tipo, eles ainda tá acordado? Ele falou assim, o Léo tá, mas ela tá dormindo. Aí eu peguei e falei, você vai ficar aqui? Aí ele falou, não, vou só deixar você. Aí eu fiquei, ah, tá bom, então. Aí a gente continuou indo, né, a moto. Aí beleza, chegou na frente da barbearia, né, da casa. Aí eu peguei e desci da moto. Aí eu comecei a gritar, Léo! Léo! Aí tava ele e mais 3 meninos de moto, né? Aí os meninos começaram a buzinar também. Aí ele, tipo, tava encostado assim na moto, assim, sabe, mexendo no celular. Aí ele, pô, já tô mandando mensagem, ele falou que já vai descer. Aí eu falei, obrigada. Aí eu fiz assim, você quer a sua blusa? Aí ele, não, pode ficar, depois você me devolve. Aí eu falei, não, lá dentro não deve estar frio, pode levar. Aí ele, não, pode ficar tranquila, tá suave. Aí ele pegou e falou assim, mano, aí eu olhei pra cara dos meninos e falou assim, bora. Aí os meninos, bora. Aí ele, ah, beleza. Aí tirou assim do bolso, né, e começou a fazer as coisas pra... Aí nisso eu fiquei lá na frente do portão, que eu tava morrendo de frio, gente. E aí eu, tipo, meio dando uma tremidinha, assim, esperando ele. E os meninos, cada um na sua moto. Uns desceu da moto, encostou na moto, e os outros estavam sentados na moto. Aí o Léo desceu. O Léo desceu sem camiseta, de bermuda e chinelo. Aí eles olhou assim e falou assim, né, cachorro, abandonou nós lá, mano. Aí eu peguei e falei assim, cadê a minha prima? Aí ele falou assim, mano, ela capotou, ela tava loucaça. Loucaça. Foi ela que pediu pra vir embora, tá? Aí eu falei assim, ai, sei. Aí ele falou, não, é sério? É sério, foi ela que pediu pra vir embora. Aí eu falei, e ela não me avisa nada? Ele falou assim, mano, eu perguntei pra ela, ela não falou nada. Aí eu, pô, mancada, né, ela fazer isso. Aí ele falou, não, mas eu ia avisar você depois. Eu ia avisar. Eu falei assim, só que ela tá com a chave do portão. Eu preciso da chave da porta. Qualquer coisa eu falo que ela saiu e eu fiquei lá. Aí ele falou assim, então, mano, eu tentei acordar ali ela, eu não acordei não. Eu falei assim, não, deve estar dentro da bolsinha dela. Aí o Léo pegou e falou, pô, sobe todo mundo, pega lá a chave. Aí eu peguei e falei assim, não, pega lá você pra mim. Ele, não, pode subir, tá suave, sobe todo mundo, vem, bora. Falou pro Lobo, né? Aí o Lobo falou assim, pode pá então, vou encostar a moto aqui. Aí encostou lá a moto e eu já tava subindo as escadas e aí todo mundo subiu, né? Aí na hora que eu cheguei assim na casa, nossa, tava uma bagunça. Aí eu peguei e falei assim, passou um furacão aqui. Aí ele, pô, a mina não veio, a mina veio limpar aqui, tá ligado? Toda sexta-feira a mina não veio ontem, tá essa bagunça. Aí eu falei assim, entendi. Aí o Lobo falou, o que tem pra comer aí? Aí ele falou assim, mano, tem nada. Aí o Lobo, caralho, tô na maior larica. Aí ele falou assim, bora pedir um bagulho pra comer, mano. O podrão deve estar aberto. Aí eles começaram a falar, bora. Aí ele falou assim, vai lá no quarto pegar com ela. Aí eu falei assim, tá, licença. Aí comecei a ir na direção do quarto, né, gente? Aí abri a porta assim, ela capotada, roncando. Nossa, que mico, juro. Ela capotada, roncando, coberta e o vestido dela na ponta da cama. Eu fiquei assim. Aí, beleza. Aí fui lá, mexi na bolsa dela, não achei a chave. Aí eu falei, meu Deus, cadê essa chave? Aí mexi nela e ela fazia, Aí eu, cadê a chave? Aí ela, não sei. Aí eu, cadê a chave, Carla? Ela, de onde? Aí eu, de casa, Carla, cadê a chave? Aí ela assim, juro, fazia esse barulho. Aí eu falava assim, Carla, acorda, vamos pra casa. Aí ela, tipo assim, ai, fazia assim com a mão, sabe? Tipo, pra me tirar. Eu vi que ela tava muito louca e que ela não ia acordar. Aí eu fui até lá e eu falei assim, gente, ela não acordou. Aí o Lobo falou, vixe, tô só amanhã. Eu falei assim, eu não posso ficar aqui até amanhã. Aí ele pegou e falou, o Léo falou, qual lanche que você quer? Eu falei, não quero nada. Ele, não, pô, vai comer pelo menos um lanche. Depois os caras te levam lá na sua casa. Eu falei, tá maluca, eu não posso ir pra casa sem ela, você não tá entendendo. Eu tava na casa dela. Aí ele falou assim, pô,
espera ela acordar então. Eu falei, e se ela acordar amanhã 1h da tarde? Eu tenho que ir de manhã pra casa. Ele falou assim, mano, eu acho difícil, ela não vai acordar agora. Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Eu falei, você tem um carregador aí? Aí ele, tenho. Ele falou assim, vou pegar pra você. Aí foi pegar o carregador pra mim, aí o Lobo falou assim, qual lanche tu quer? Aí eu falei assim, não quero nada. Aí ele, ai, de frescura, menina, fala logo o lanche que tu quer. É podrão, mas é gostoso. É de um parceiro nosso, o bagulho é muito bom. Aí eu falei assim, pode ser de qualquer coisa. Qual o valor? Aí ele falou assim, não precisa pagar nada não. Qualquer coisa não tem, qual que você quer? Aí eu falei assim, o mais simples, que eu não gosto de muita coisa. Continuação, filhas da história. Aí eu peguei e falei assim, qualquer coisa, que eu não gosto de muita coisa não. Aí ele olhou assim, frescurenta. Aí eu falei, frescurenta nada, eu realmente não... Tem muita coisa que eu não como. Ele, não, tô brincando. Eu também sou bem chatinho pra comer. Aí os meninos falaram, chatinho? Aí eu, pelo menos não sou só eu, né? Aí eu peguei e falei assim, gente, acho que eu vou ir lá tentar procurar a chave de novo, porque qualquer coisa eu vou mais cedo pra casa. Aí ele pegou e falou assim, o Léo falou, quer que eu te ajude? Eu falei, por favor, né? Aí a gente foi lá no quarto, não acendeu a luz e nós dois tava procurando. Até que ele sacudiu o vestido dela assim, a chave caiu no chão, sabe? Fez tipo barulho de chave caindo assim. Aí ele falou, achei. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus. Aí eu falei assim, peguei a chave, saí do quarto e falei assim, olha, eu vou pra casa, quando ela acordar você fala pra ela ir. Se a minha tia perguntar dela, eu vou falar que ela saiu pra ir na amiga dela, ou sei lá, vou inventar alguma desculpa. Mas eu tenho que estar lá, porque se minha mãe aparecer lá e eu não tiver, eu tô lascada. Aí o Léo pegou e falou assim, você não vai esperar o lanche? Aí eu falei, putz, é mesmo, né? Aí eu fui até a sala e falei assim, gente, esse lanche vai demorar, que eu já queria ir. Aí o Lobo pegou e falou, não, coisa tipo de 40 minutinhos. Eu falei, não, é que eu não tenho esses 40 minutinhos. Realmente eu tenho que ir. Aí ele falou assim, então faz o seguinte, daqui uns 15 minutos a gente vai lá, busca, você pega seu lanche, a gente te deixa em casa e a gente volta a comer aqui, pode ser? Aí o Léo falou, boa, que aí ela não fica esperando, né? Aí eu falei, pode ser, de boa, mas não precisa me levar até em casa não, e nem eu pegar o lanche, tipo, mas eu espero vocês. Ele falou, não, pô, comprei o lanche pra você, você vai comer o lanche. Aí eu falei, tá, então pode ser. Aí o Léo falou assim, ela é tão jeito, tipo, tá bom, tipo, concorda com tudo. Aí eu falei, não, mas é porque, tipo, eu realmente não quero incomodar vocês. É que eu realmente tenho que ir pra casa, porque senão eu ficava aqui numa boa. Mas é que se minha mãe acordar e querer ir lá, ou a minha tia não me ver lá, vai dar BO pra mim, entendeu? E a Carla é irresponsável, ela não pensa nisso. Aí o Lobo virou e pegou e falou assim, e vocês estavam tretando lá no rolê por quê? Tipo, sem querer ser inconveniente. É que eu vi que vocês estavam tretando bastante lá. Aí o Léo falou, tava tretando. Aí eu falei assim, é que a Carla é meio ciumenta, né? Aí o Léo, ela tava ciúme de você com quem? Aí eu falei, não era ciúme de mim. Aí os moleques, vixe. Aí eu, é sério, ela não tava com ciúme de mim, ela tava com ciúme de você. Aí o Lobo falou, e o que ela tem? E que ela vai tretar com você? Aí eu falei, então. Aí o Lobo, ela tava ciúmes de você com o Léo? O Léo com você? Tipo, isso? Aí eu fiz assim. Aí o Léo, mas nada a ver. Nem cheguei perto de você, tio. Tava te tratando com educação. Aí eu falei, então, é que assim, Léo, eu não quero julgar você, mas que você me tratou com o mínimo da educação e ela você trata como se você não conhecesse. Então acaba causando isso na cabeça dela, entende? Aí ele, como assim? Eu conheço ela há anos. Eu falei, pois é, mas você conhece ela porque ela tá aqui. Porque a partir do momento que você chega no rolê, você finge que você não conhece ela. Aí o outro moleque falou assim, mas é regra nossa. Aí eu, como assim regra de vocês? Aí o Lobo falou, a gente tem um pacto que a gente não fica com mulher no rolê. Porque a gente já se ferrou muito com mulher interesseira, enfim. E hoje em dia nós curte o rolê só nós. E se nós quer fazer o rolê de mulher, nós faz o rolê de mulher. Mas quando nós sai pra curtir é só os caras.
Aí eu falei assim, eu entendo o pacto de vocês e tá tudo bem, só que eu não acho certo vocês serem mal educados com pessoas que vocês conhecem. Ah, e não é pessoas que vocês conhecem, é pessoas que vocês ficam. Porque com ela você não fala porque você pega ela, mas comigo você fala porque eu sou sua prima. Aí ele ficou assim. Aí eu falei, eu tô mentindo? Aí ele, mas eu não enxergo dessa forma. Aí eu falei, você não enxerga dessa forma, mas é dessa forma. Você não trata ela com o mínimo da educação. Você não precisa ficar com ela, beijar ela, sumir ela. Mas assim, ela passa a semana toda na sua casa, por exemplo. E aí no sábado, ela tava com você sexta de manhã e sexta-noite você não toca nem na mão dela, tipo, e aí, suave? Você finge que você não conhece ela. E eu não acho isso legal. Aí ele falou assim, sério que eu faço isso? Aí eu falei, sério. Aí o lobo falou assim, eu nunca vi ele fazendo isso. Eu falei, você nunca viu ele nem cumprimentando ela, quem dirá fazendo isso? É óbvio que você vai dizer que nunca viu. Aí o lobo... Aí eu falei, não adianta vocês fazerem essa cara. Aí por isso que sobrou pra mim, ela ficou com ciúmes e achando que você me tratando no mínimo da educação, você tava tendo interesse em mim. Você tava tendo interesse em mim? Aí o Léo, não, tipo assim, nada contra você, você é uma menina bonita e tal, mas eu curto ficar com a sua prima. Eu falei, então pronto. Só que você tem que deixar bem claro pra ela que você gosta de ficar com ela, porque se você fica com ela na sexta de manhã e sexta-noite você finge que não conhece ela, ela vai achar que ela é o problema. Aí o lobo virou e falou assim, mas nada a ver, a gente faz isso com todas. Aí eu olhei assim, e você acha isso legal? Aí ele, o quê? Eu falei, você fazer isso com todas? Vocês acham isso legal? Vocês comem a mina de manhã e à noite finge que não conhece. Ele falou, mas a gente não tem relacionamento nenhuma com elas. Eu falei assim, tudo bem, mas educação é o mínimo. Você não precisa ter um relacionamento com elas. Educação é o mínimo. Educação vem de berço, sabia? Não é porque a gente mora numa comunidade que a gente tem que ser mal educados. Muito pelo contrário, é isso que a gente tem que provar para as pessoas. Que a gente tem educação, que a gente tem o mínimo da inteligência. E ficou um silêncio. Aí o Dieguinho, que é um dos meninos que tava lá, pegou e falou assim, eu sempre falo com todas e trato todas com todo amor do mundo. Aí o Léo falou, que você é Miss Simpatia. Eu falei assim, é melhor ser Miss Simpatia do que ser conhecido como mal educado. Aí o Léo, eu entendi, tudo bem, a partir de hoje eu mudo esse meu comportamento. Aí o Lobo, Aí eu olhei assim pra cara dele, tipo assim, o que ele tá reclamando? Aí eu falei assim, bom, eu já vou pra casa. Gostei muito de conhecer vocês são muito legais, mas eu preciso ir pra casa, porque se minha mãe descobrir que eu tô fora da casa dela, eu tô lascada. E ela em nenhum momento pensou em mim. Ela veio pra sua casa, ficou com você, dormiu na sua casa, eu tentei acordar ela, e até agora ela não pensou em mim. Então a partir de hoje eu não saio mais com ela. Quando ela quiser sair, ela sai sozinha com os amigos dela, porque eu não vou sair mais. Aí ele falou assim, nisso você tá certo. Aí o Lobo falou, nisso ela vacilou, porque, pô, se a tua mãe não pode saber que tu tá aqui e tu tá dormindo na casa dela e ela dorme na casa dos outros, aí fica complicado. Aí eu falei, pois é. Aí o Lobo falou, vamos lá pegar o lanche. Eu falei, não precisa. Ele falou, não, pô, comprei o lanche pra você, você vai comer o lanche. Vamos lá, é caminho, você vai por onde? Eu falei assim, eu vou pelo córrego. Aí ele falou, não, você não vai pelo córrego, né? Pô, é uma contramão, perigoso. Vamos com nós pelo beco aqui, rapidão. É aqui na 3 vielinhas, a gente tá lá no bagulho, o bagulho tá aberto, só ir lá e pegar. Aí eu falei, tá, pode ser. Aí eu perguntei assim, você quer a sua blusa pro Lobo, né? Ele falou, não, pode levar, tá suave. Eu falei, não precisa. Ele falou, mano, tá um sereno lá fora, tá um pouquinho frio, pode levar. Aí eu falei, tá, obrigada, eu mando pela Carla. Aí ele falou, pode ficar tranquila. Aí o Léo falou, não, pô, nós vai se ver mais vezes. Eu olhei assim pra ele, eu falei, acho difícil, que eu não confio mais em sair com a Carla. Aí ele falou, você confia em sair com nós? Aí eu, confio. Aí ele, então pronto. A gente pega teu contato com a Carla, quando nós for pra um rolê, nós chama você, chama sua prima, chama suas amigas, tá suave? Eu falei assim, mas e o pacto de vocês, que não podia mulher? Ele falou assim, a gente não gosta de sair com mulher interesseira. Se for mina da hora, mina que conversa, mina que troca ideia, que é sincera que nem você falou na nossa cara que você não gostou do bagulho. É disso que a gente gosta. A gente não gosta de sair com essas minas que é interesseira, porque querendo ou não, as minas vê nossa moto, acha que a gente é podre de rico, entendeu? E não, nós corre atrás dos nossos bagulho. E não é pra ficar gastando com mina interesseira.
Agora, se nós vê que você é uma mina da hora, sua prima é da hora, entendeu? Nós chama assim, nós chama pra trocar as ideias, nós chama pra um rolê. Tô mentindo? Aí virou pra cara dos meninos. Aí os meninos falaram, não tá mentindo, nós sempre chama as amigas. Aí eu, entendi, tá bom então. Aí ele falou, pode ficar tranquilo, nós vai pegar o teu contato. Pega aí o Lobo, contato dela com ela, e depois nós marcamos uma fita, uma casa com piscina, um churrasquinho, tá bom? Desculpa, foi mal, não quis ser mal educado com vocês. Eu falei, não, comigo você foi extremamente educado. É com a minha prima mesmo que você não é. Aí ele, eu vou me moldar pra conseguir fazer melhor isso aí, tá bom? Aí eu falei, tá bom, Léo. Aí ele, tchau, falou. Aí eu falei, tchau, falou. Toquei na mão dele, fiz assim. E aí eu fui dar tchau pro menino e o menino, eu vou lá com você. Eu falei, ah, então tá bom. Aí a gente foi descer as escadas pra poder ir buscar o lanche.